E daí a gente tem o Bolsa Família como exemplo, mas a gente pode citar o ProUni, a gente pode citar o Minha Casa Minha Vida. Essas políticas, de fato, elas possibilitaram que as mulheres tomassem as próprias decisões, algo que não tinha acontecido ainda. Alguns grupos de mulheres, né, principalmente as mulheres mais pobres. Então, a partir disso, elas também passaram a incomodar determinados grupos, principalmente os homens, né, que se viram, digamos assim, apequenados diante dessa movimentação de mulheres que vem se empoderando cada vez mais. Aliás, é um erro horrível que a esquerda faz, de tratar os cristãos e as cristãs como se fossem todos iguais, como se fossem aquelas ovelhinhas que o pastor coloca onde quer, aquelas pessoas que não pensam. E quem entendeu bem foi a bancada evangélica. A bancada evangélica entendeu isso melhor do que os progressistas, porque eles entenderam que precisam controlar os nossos corpos. Já imaginou se, de repente, amanhã todas as mulheres do mundo acordam e dizem: a gente não vai mais ter filho, não vamos mais procriar. Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Spiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Quem você pensa que é para dizer a alguém que pode parir onde ela deve ou não deve ir? Quem você pensa que é para dizer a alguém... E hoje eu tenho a satisfação de conversar com Mariana Malheiros. A Mariana é doutoranda em Direito pela Universidade Federal do Paraná e é mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Integração Contemporânea na América Latina da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. A Mariana é também advogada popular, assessora parlamentar e ativista da Organização Feminista Católica pelo Direito de Decidir. E eu vou conversar com a Mariana sobre o PL 1904 de 2024. Mariana, seja muito bem-vinda ao Radar Direitos Humanos. Obrigada, Rodrigo, pelo convite, por estar aqui conversando com vocês. É uma alegria a gente poder falar um pouco mais sobre essas temáticas. Vamos começar falando sobre a bancada fundamentalista, Mariana. A gente tem percebido, e especialistas têm apontado, né, que a atual composição do Congresso Nacional é uma das mais conservadoras da história do país. Né? A chamada bancada BBB, ou seja, bancada da Bíblia, da Bala e do Boi, tem avançado em pautas ambientais e também afrontado, né, os direitos humanos. Aí eu te pergunto, como você avalia o avanço fundamentalista e conservador nesta política brasileira? Bem, Rodrigo, eu estava pensando sobre isso, assim, a gente tem, eu vejo 3 elementos que eles dialogam muito entre si, para a gente pensar, né? Primeiro, estes grupos, eles ficaram muito incomodados com as políticas sociais que a gente conquistou no início do século XXI, com aquela onda progressista que houve não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Acho que também um segundo elemento, daí depois eu comento um pouquinho mais sobre cada um, seria também a questão de que eles têm uma atuação orgânica a partir desses incômodos que eles formaram, né? Principalmente em igrejas, mas aí eles se alinharam também com as bancadas ruralistas, as bancadas da indústria bélica também já eram fortes mesmo nos governos progressistas, e daí também a gente tem um avanço aí enorme das redes sociais, né, e do uso da internet, então, como fator durante as eleições, né, e que pauta as questões políticas, principalmente das redes sociais. A gente viu muito isso, principalmente a partir da eleição do Trump nos Estados Unidos, em 2016. Então, a extrema-direita se apropriou bem desses mecanismos, né. Então, falando assim do primeiro, né, que é essa questão aqui
desse incômodo, né, que esses grupos eles têm. Primeiro, a gente vê essa perspectiva aqui das mulheres, né? O avanço conservador, ele não foi só no Brasil, como eu falei, ele foi em toda a América Latina, e ele é uma resposta após uma década desses avanços, né? Quando a gente fala das mulheres, a gente lembra principalmente que a gente não conseguiu avançar tanto na perspectiva de categorias como direitos sexuais ou reprodutivos, mas a gente avançou muito materialmente. Eu lembro muito de uma Marie Claire, que foi publicada em 2012, e ela falava exatamente da revolução que o Bolsa Família fez no sertão nordestino, porque deu condições materiais para que as mulheres pudessem acessar várias coisas que elas não acessavam. A gente vive numa sociedade que a liberdade se dá através do consumo, né? O capitalismo, ele se forja dessa maneira. Então, a partir disso, as mulheres começaram a se empoderar. Eu tenho um pouco de dificuldade com essa palavra, empoderamento, mas, de algum modo, elas adquiriram poder nas suas relações. Então, elas passaram a dizer não, elas passaram a incomodar. E daí a gente tem o Bolsa Família como exemplo, mas a gente pode citar o ProUni, a gente pode citar o Minha Casa Minha Vida. Essas políticas, de fato, elas possibilitaram que as mulheres tomassem as próprias decisões, algo que não tinha acontecido ainda. Alguns grupos de mulheres, né, principalmente as mulheres mais pobres. Então, a partir disso, elas também passaram a incomodar determinados grupos, principalmente os homens, né, que se viram, digamos assim, apequenados diante dessa movimentação de mulheres que vem se empoderando cada vez mais. Esses homens também passaram a se organizar com homens e outras mulheres que também ficaram incomodadas, principalmente a partir das igrejas, as igrejas evangélicas, as neopentecostais principalmente, mas a gente não pode esquecer também, dentro da igreja católica, né, falando da minha denominação, das igrejas históricas, que também houveram esses movimentos, eles se organizaram, e assim, não é difícil quando a gente pensa no legislativo, né? Se a gente faz uma conta, para o executivo, para você ser presidente da República, você precisa de 50% dos votos mais um. Para o legislativo, para você ser deputado federal, por exemplo, você precisa do quê? De 2% dos votos no estado. Não é tanto voto assim, se você tem dinheiro e se você tem um carisma, se você já tem uma organização que vai trabalhar para você. Então é mais fácil você agregar, e a gente vê esse movimento acontecendo ainda mais nitidamente quando se tratam de pequenas eleições, né? Nos municípios agora, a gente vê melhor as igrejas se organizando em torno de um nome. Nas eleições do ano passado do Conselho Tutelar, a gente viu muito isso. Então, é mais fácil você agregar em torno disso. Você tem uma liderança carismática, essa liderança, ela consegue agregar, você tem dinheiro, você tem essa organização, e daí você tem agora, ainda por cima, as redes sociais, né, que tem sido esse instrumento aí de propagação das ideias da extrema-direita e que vem ganhando cada vez mais força, principalmente após a eleição do Trump, que de fato foi um marco na história das eleições em todo o mundo. A gente já tinha tido algumas experiências assim, mas depois da eleição nos Estados Unidos, então o Brexit também foi muito marcado por esse domínio, a eleição do Brexit, a saída da Inglaterra, né, da União Europeia, ela foi muito marcada também por esse domínio das redes sociais da extrema-direita, que trabalha com essa propaganda, né, contrária, enfim, trabalha com os indecisos. Então, eles têm essa articulação muito forte. Então, por isso que a gente tem hoje essa bancada que está cada vez mais articulada e, pior ainda, pautando, né? Pautando essas questões. Eles que estão nos pautando, não a gente que os pauta. Então, acho que esse também é um grande desafio aí para a gente. E sobre o PL em si, o projeto de lei 1904 de 2024, né, de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, esse projeto ele busca equiparar o aborto ao crime de homicídio para quem realizar o procedimento de aborto a partir da 22ª semana de gestação. Como é que você, Mariana, observa as mobilizações em torno desse projeto de lei e que relações nós poderíamos traçar com a necessidade de proteger e fortalecer a laicidade do Estado nessa questão? Então, acho que para todas e todos nós, assim, foi uma grande surpresa, foi uma grata surpresa as mobilizações em torno do PL. A gente viu esse debate acontecendo, a gente está vendo acontecendo no nosso dia a dia, fora das nossas bolhas, né? A gente vê as pessoas falando sobre isso nas ruas. Eu estava esses dias num barzinho, escutei pessoas falando sobre isso lá no bar. Então, a gente vê que isso saiu realmente do nosso debate, né? Porque isso faz parte do nosso dia a dia, a gente que trabalha com isso. Mas não é algo que as pessoas falam todo dia, né?
Então, de fato, o PL ele conseguiu trazer essa mobilização e foi muito positiva para a gente, porque a gente viu que a sociedade brasileira ela não é tão homogênea, principalmente os cristãos e as cristãs, né? Os cristãos e as cristãs não são esse grupo homogêneo como foi pintado durante muito tempo. Aliás, é um erro horrível que a esquerda faz de tratar os cristãos e as cristãs como se fossem todos iguais, como se fossem aquelas ovelhinhas que o pastor coloca onde quer, aquelas pessoas que não pensam, a gente que vive em comunidade, eu participo ainda dentro da comunidade, dentro das minhas possibilidades, a gente percebe que há disputas, né, também dentro do campo religioso. Então, a gente percebeu com isso que há um campo em disputa que é muito interessante para a gente, que a gente precisa manter essa mobilização e precisa continuar dialogando a partir dessa perspectiva também, né? Acho que quando a gente pensa daí a questão da laicidade do Estado, ela possibilita inclusive, que a gente pense a própria pluralidade das religiões. Eu posso falar, por exemplo, da minha, né? Eu sou católica, a gente tem a doutrina do probabilismo, que é o recurso da própria consciência. E é muito interessante escutar as pessoas falando que, nesse caso do PL, é uma questão da própria consciência da pessoa, né? É uma questão de você... É algo de foro íntimo. Então, de algum modo, elas estão falando também dessa doutrina, ainda que não estejam categorizando essa doutrina, mas elas estão falando sobre... Elas estão falando de recorrer à própria consciência. E o debate sobre a laicidade do Estado, ele possibilita isso para a gente. Eu tenho várias críticas ao liberalismo, mas eu acredito que o Estado laico foi, com certeza, o maior presente que o liberalismo nos trouxe. Porque, de fato, a religião, ela precisa fazer parte da privacidade das pessoas, né? Ela tem que estar dentro do âmbito privado. O público, ele precisa se preocupar como um todo, com todas as realidades. E a religião, ela afeta muito mais o privado, ela afeta muito mais o foro íntimo. Então, a gente precisa resgatar esse debate e, de fato, pensar melhor sobre a questão da laicidade do Estado. Eu sempre lembro muito do voto da ministra Rosa Weber, na DPF 442, que ela fala, né, sobre a descriminalização do aborto, e o único comentário que ela tece sobre as religiões é o Estado é laico, né, e ela não fala mais em religiões. Porque dentro desse debate a gente não precisa debater religião, a gente tem que debater a política de saúde das mulheres. É esse que é o ponto. Então, é muito feliz quando a gente lembra, é muito bom a gente lembrar do Estado laico por isso também. E acredito que nós feministas, os progressistas em geral, precisam reafirmar isso, porque as manifestações agora que houver em torno do PL mostram que há possibilidade da gente fazer esse diálogo a partir desse debate também do Estado laico, né? Lembrando sempre o que é privado e o que é público. E a religião está dentro do campo privado. Há uma conhecida frase da filósofa francesa Simone de Beauvoir, e diz assim: nunca se esqueça que basta uma crise política, ou uma crise econômica, ou uma crise religiosa, para que os direitos das mulheres comecem a ser questionados. Mariana, como é que você observa a atuação da bancada fundamentalista e religiosa diante da tentativa de redução dos direitos das mulheres, ou de obstruir as pautas dos direitos das mulheres? Bom, eu vou fazer uma referência à Bíblia, ao livro do Gênesis, né? Que é sempre culpa da mulher, né? Desde o início da humanidade, a mulher ela é a responsabilizada, né, por tudo de ruim que acontece. E a culpa de Eva foi atualizada ao longo dos séculos, né? Durante a Idade Média, a Igreja Católica, né, criou a Inquisição. A Inquisição foi uma atualização dessa culpa, essa perseguição às mulheres. O que a gente está vendo hoje é mais uma atualização também desse ódio, né, dessa misoginia que muitas religiões trazem consigo ainda, né? As doutrinas hegemônicas, elas trazem essa misoginia, esse ódio dentro de si. Eu sei que é uma resposta simplista, eu tenho certeza, Rodrigo, que você entende mais de religião do que eu. Eu trabalho mais no campo da política mesmo, mas eu acredito que é importante a gente pensar também assim, porque pensar também por esse viés político e questionar por que eles avançam mais facilmente sobre os direitos das mulheres, né? Por que é mais fácil sempre recair a culpa sobre a mulher?
Eu também fico pensando que é muito responsabilidade da própria esquerda, porque verdadeiramente quem que assume as pautas das mulheres além das próprias mulheres? Né? Se a gente pensar agora no próprio PL, quem que esteve à frente na defesa contra o PL? Não foram os homens. Alguns se manifestaram posteriormente quando viram as enormes mobilizações que o PL fez. Quando viram que as pessoas realmente se sentiram incomodadas. Aí sim eles se manifestaram. Afinal de contas, é ano eleitoral. E eu faço parte de um partido político e eu escuto costumeiramente, né, que nunca é o momento da gente falar sobre aborto. Nunca é o momento da gente falar sobre LGBTfobia. Nunca é o momento. Então, eu me pergunto até que ponto também a pauta das mulheres é também pauta da esquerda. Acho que isso é um problema e faz com que os nossos direitos estejam sempre ali na base de troca. Sempre nós, porque nós, de fato, não somos uma prioridade da esquerda. E isso, assim, também nos incomoda muito, porque quando a gente fala, as pessoas pensam que a gente está falando sobre costume, a gente está falando sobre moral, e a gente não está falando sobre nada disso, a gente está falando sobre vidas, né? Porque quando a gente fala sobre a legalização do aborto, a gente está falando porque meninas estão morrendo porque fazem abortos clandestinos, mulheres fazem abortos clandestinos, né? Mulheres que já são mães, mulheres que têm uma responsabilidade, um trabalho de cuidado, e elas, então, estão em risco. A gente está falando sobre a vida dessas mulheres. E é lamentável que a esquerda ainda não tenha entendido isso. E quem entendeu bem foi a bancada evangélica. A bancada evangélica entendeu isso melhor do que os progressistas, porque eles entenderam que precisam controlar os nossos corpos. Já imaginou se, de repente, amanhã todas as mulheres do mundo acordam e dizem: a gente não vai mais ter filho, não vamos mais procriar? Como é que vai ser a humanidade? Como que o capitalismo vai se sustentar? Como que os sistemas previdenciários vão sobreviver? Então, é preciso criar mecanismos de controle. E a bancada evangélica, a bancada conservadora, ela conseguiu entender isso melhor do que a esquerda, em vez de se alinhar melhor com essas pautas. E tu saberias apontar, Mariana, alguma razão pela qual a esquerda não quer ou não consegue se engajar nessa pauta ou entender a relevância da pauta das mulheres? Eu acho que vem muito de uma perspectiva eleitoreira. Eu acho que as pesquisas, né, se a gente pega pesquisas por aí afora, as pessoas são contra a legalização do aborto. Daí não só pensando do aborto, mas a própria perspectiva das drogas, as pessoas são contra a legalização das drogas. Se a gente pega assim as pesquisas hegemônicas, né? Mas aí eu sempre lembro também, esses dias eu estava em aula e nós discutimos sobre isso, e até a minha professora ela falou, e eu concordo muito com ela. Eu acho que enquanto a gente fizer perguntas erradas, nós vamos ter respostas erradas. Me parece que enquanto a gente ficar perguntando por que a gente é contra ou a favor do aborto, não é o caminho. Então, a gente não consegue avançar muito por isso. Mas um outro motivo também é porque a própria esquerda ela também é machista, né? A gente percebe que há um incômodo com mulheres que ocupam espaços de poder. Eu trabalho como uma vereadora e eu vejo que, né, dentro de um partido de esquerda, e eu vejo que há vários companheiros que se incomodam com a postura dela em determinados momentos, que não tem a mesma atenção que tem quando um homem está falando. Então, o machismo ele também está dentro da esquerda, né? E daí também, lembrando uma frase que a gente costuma falar, né? Não há nada mais igual do que um machista de direita quanto um machista de esquerda. Então, ainda como o espaço público ele é dominado por homens, então, de fato, a gente não consegue avançar nesses debates de mulheres, porque eles acreditam porque já tem uma mulher no espaço de poder, então todas as mulheres estão representadas. Não é bem assim, né? Nós somos 50% da população, mais de 50%. Nós somos muito diversas, muito plurais. Então, minimamente, a gente deveria ter um congresso de 50% de mulheres. Mas a gente não consegue avançar, mesmo quando a gente fala de cotas, né? Vai falando, por exemplo, agora do fundo eleitoral. Tudo isso, assim, é um incômodo. Eles não conseguem, assim, debater conosco de uma forma, né, de reconhecer que o trabalho doméstico nos atrapalha, a violência doméstica é uma realidade que nós vivemos, eles não. A falta de apoio familiar durante as candidaturas, enquanto os homens estão lá acompanhados por suas esposas, as mulheres não têm o mesmo apoio. Então, tudo isso, assim, eles não conseguem observar, ou não querem,
né, ou não conseguem mesmo, porque o machismo ele cega, a gente sabe disso. Mas tem alguns também que são bem beneficiados com esse sistema. Então não vale a pena mexer no que está bom para alguns, né? E olhando para as eleições municipais, né, nós sabemos que as discussões políticas no nível nacional, obviamente, ecoam, têm reflexo no processo eleitoral dos municípios. Em 2024, nós teremos eleições municipais. E tu conseguiria apontar para nós como esses debates sobre o projeto de lei 1904 de 2024 irão ou se podem afetar de algum modo as eleições nos municípios brasileiros? Olha, eu tenho certeza que vão afetar, né? Claro que a gente sabe que falar sobre aborto, a gente está falando, né, de uma política federal, né? A gente está falando de um outro ente que não vai estar disputando eleição esse ano. Mas essas políticas, elas acabam vindo, até porque a maioria das pessoas, elas confundem territorialmente, né? Elas não têm essa dimensão do que é competência nacional, estadual, municipal, ainda que a gente explique, mas acaba vindo esse debate, né? Basta ver, por exemplo, que centenas de câmaras municipais no Brasil, centenas mesmo, elas aprovaram as moções de repúdio ao STF por conta da votação da DPF 442, né? Teve tentativas de aprovar moções agora em relação de apoio ao PL 1904. Então, há uma mobilização nas esferas municipais, nas esferas estaduais, também de apoio. Então, essas políticas, elas vão vir principalmente em formato de ataque. Aí, tanto para as mulheres, que são progressistas, que estão dentro do nosso campo, quanto também imagino que para os homens, né? Principalmente quem está no PT, quem está aí no PSOL, que são os partidos que têm as manifestações mais contrárias, e são as pessoas que mais são favoráveis à questão da legalização do aborto, né? Que estão dentro desses partidos de esquerda. Então, acredito que devem vir muito esses ataques. Então, o que eu tenho falado muito para as companheiras com quem eu tenho dialogado, que estão construindo candidaturas, é que sempre a melhor defesa é o ataque. A gente precisa começar a pautar também de uma outra forma, né? Porque nós estamos sendo pautadas o tempo todo. Eu acredito que um bom caminho que a gente pode fazer é de falar sobre justiça reprodutiva. Católicas pelo Direito de Decidir tem falado muito sobre justiça reprodutiva, produziu uma cartilha recente muito interessante, muito acessível, numa linguagem que todas as pessoas podem entender, e é uma linguagem que, de fato, ela consegue dialogar com as grandes massas, porque fala de problemas que são da realidade das mulheres, né? Então, por exemplo, a gente vai falar em justiça reprodutiva, a gente vai falar do acesso às mulheres às unidades de saúde, a gente vai falar do acesso a métodos contraceptivos, aos testes de prevenção ao HIV, mas a gente também vai estar falando sobre do acesso das crianças às vagas nas creches, que é uma realidade que as mulheres enfrentam em todos os lugares, a falta de vagas em período integral, a dificuldade que elas têm de se manter no mercado de trabalho, porque não tem essa política pública. A gente pode falar também da violência que a juventude negra e periférica vem sofrendo, porque as mulheres são impedidas de viver a sua maternidade, elas estão enterrando seus filhos ainda muito jovens, principalmente as mulheres negras. Então a gente precisa falar sobre isso. Daí eu sempre penso também no exemplo de política de justiça reprodutiva. Nós aqui em Guarapuava, aqui com a vereadora que eu trabalho, a Cris, a gente fez um projeto de lei que isenta mulheres que são doadoras de leite humano em taxas de concursos públicos. Elas doam leite, elas pegam comprovante e daí elas vão ter a isenção nos processos seletivos e nos concursos públicos municipais. É uma política indenizatória, mas minimamente a gente conseguiu fazer um diálogo, um debate com a sociedade sobre o trabalho de cuidado e sobre a importância da lactação, sobre a importância das mulheres amamentarem os seus filhos. E daí a gente acabou descobrindo e debatendo que muitas mulheres não conseguem amamentar seus filhos porque elas não têm uma alimentação adequada, porque essas mulheres não conseguem ter um leite de qualidade, porque elas não conseguem comer bem, porque a gente vive um problema ainda de insegurança alimentar que é muito forte. Então, a gente propôs agora, vai ser votada amanhã, uma emenda para a Lei de Diretrizes Orçamentárias que cria uma renda mínima para as mulheres que são gestantes e que são lactantes também, para que elas possam ter uma alimentação um pouco melhor, para que elas possam amamentar seus filhos, para que eles tenham direito a uma alimentação também, né? Para que eles possam ser alimentados. Isso foi muito legal, porque tirou esse estigma da gente de ser as
feministas, esquerdistas, abortistas, porque as pessoas estão vendo que nós defendemos as crianças, né? São as nossas pautas, somos nós que estamos na linha de frente na defesa da vida. Não quem faz discurso conservador, porque é muito... Agora, como disse também a vereadora Ava esses dias, num vídeo que viralizou, né? Mas eu quero ver fazer essa defesa no orçamento, porque é aí que está a vida das pessoas, é nessa disputa pelo orçamento. Então, a gente precisa estar pautando isso também nas nossas realidades, para que eles também precisem se defender um pouco, porque chega da gente ser atacado, né? Nós que fazemos essa defesa. Finalmente, desejamos agradecer a parceria nessa série sobre o tema Direitos Sexuais e Reprodutivos à Organização Católicas pelo Direito de Decidir, que é uma organização que defende os direitos e compreende a importância de se manter firme na defesa das meninas, mulheres e pessoas que gestam. E agradecemos especialmente a você, Mariana Malheiros, por sua disponibilidade e pela atenção para conversar conosco nesse episódio. E dessa forma, com esse agradecimento, eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Agradeço, Rodrigo, a paciência, agradeço a todos os ouvintes e as ouvintes. Deixo um abraço para os irmãos e as irmãs da Igreja Anglicana. Né, que bom que a gente sempre pode estar compartilhando esses debates com vocês. Como eu falei, né, graças a vocês que a gente consegue daí pensar, né, como é importante a gente ainda garantir o espaço religioso para a gente fazer esse debate, de atingir pessoas, pensar esses diálogos de direitos humanos para além dos espaços políticos, né, pensar nessa construção universal mesmo como um todo. Eu também queria só lembrar que a atuação parlamentar ela tem que estar comprometida com a vida, né? E ela tem que ela tem que oferecer resposta às realidades de morte e violência, né? A dignidade humana ela é a base do Estado democrático de direito, e é sobre ela que a gente tem que atuar sempre, né? E daí eu também lembro muitas palavras de Jesus, né? Para a gente compartilha dessa fé, né? Que disse que veio para que todos e todas as pessoas tenham vida, né? E que tenham vida em abundância. E eu acho que todos e todas nós, principalmente quando a gente pensa no debate político, a gente tem que pensar isso, de pensar promover políticas que promovam vida e vida em abundância para todas as pessoas, né? Indiferente de raça, religião, gênero, enfim. Esse é o nosso objetivo. Mais uma vez, Mariana, muito obrigado pelo teu diálogo, pela tua disponibilidade. E a vocês que nos escutam, eu desejo que permaneçam saudáveis, que permaneçam seguras e até o nosso próximo episódio. Quem você pensa que é pra dizer alguém que pode parir onde ela deve ou não deve ir? Quem você pensa que é pra dizer alguém que sabe gerar o que ela pode ou não falar? Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.